Vamos à questão 26, textos sobre mais uma sobre sociologia. Considerando os textos, assinale a alternativa que corresponde ao pensamento de Rosa Luxemburgo. Vamos ver, Rosa Luxemburgo, ela que eu não conheço o pensamento dela, então vamos ler. Dessa vez, em vez de ir para as alternativas, vamos para o enunciado. Para Rosa Luxemburgo, uma sociedade socialista terá necessariamente que ser democrática. E uma sociedade democrática terá que ser socialista, o que significa que só poderá resultar da participação efetiva das massas populares. Democracia e socialismo têm que andar de mão dada. Ela rejeita a estratégia dos partidos de esquerda que chegarão ao poder no decorrer do século I. Chegarão ao poder ou chegaram? Oxe. Primeiro toma-se o poder, depois muda-se o mundo. Ela rejeita isso. Para ela, a tomada de poder é a instituição da democracia, equivalente aqui à mudança de mundo, não são duas etapas separadas, mas duas faces da mesma moeda. Tem que, ao mesmo tempo que você toma o poder, você institui a democracia. Mas aí não é democracia se você tomou o poder, mas Luxemburgo, não sei não. Sem relações gerais, sem liberdade ilimitada, sem livre debate, a vida se define em qualquer instituição pública, torna-se uma vida aparente que só a burocracia subsiste como o único elemento ativo. Somente massas esclarecidas autônomas poderão exercer poder nos novos organismos de base, os conselhos, entre as palavras, realizar o socialismo democrático. Liberdade ilimitada, sim. Aparente. Poderão exercer nos novos organismos de base. Que coisa estranha de se escrever. Vamos ver o que é as alternativas para afastar o socialismo da ameaça da burocracia. Às vezes é necessário restringir a liberdade de imprensa. Que? Não, é quando tem essa liberdade, quando tem essa restrição, só a burocracia subsiste. Está falando o contrário. Aqui é se a alternativa fala se restringir, afasta a ameaça da burocracia. Na burocracia, agora é aqui que fica confuso. Será que ela está falando que na burocracia somente massas esclarecidas autônomas politicamente formadas poderão exercer o poder nos novos organismos de base, os conselhos, em outras palavras, realizar o socialismo democrático. Ué, ela está falando restrição de liberdade? Restrição de sem eleição, sem liberdade de imprensa, sem livre debate, ela está falando isso? Que? Não, mas de qualquer forma, a alternativa A está falando que para haver burocracia, só quando você restringe tudo, só resta a burocracia. Eu não concordo, mas é o que ela está falando, né? Essa Rosa Luxemburgo. B. A instituição da democracia é uma etapa posterior à tomada do poder político e equivale à mudança do mundo. Não, ela não fala isso, ela fala justamente o contrário. Ela rejeita a estratégia dos partidos de esquerda que falam que tem a instituição, primeiro tem a tomada de poder e depois tem a instituição da democracia. Ela fala que não é para ser assim, é para ser ao mesmo tempo. Então a B está errada. A C, a democracia socialista não difere da democracia representativa. Ah, tá. Ambas se baseiam na soberania popular dos conselhos, mas tendem à burocracia partidária. Também está errado. Socialismo democrático parece que, pelo que entendi, não tem eleição geral, não tem liberdade ilimitada da imprensa e não tem livre debate de opiniões.
Socialismo democrático. Sociedade socialista. Socialismo democrático. Só pode resultar da participação efetiva das massas populares. Ela rejeita estratégia. Não, pera. Só poderá resultar da participação efetiva das massas populares. Tá ao contrário dessa aqui, né? Tá estranho. Que aqui tá falando massas esclarecidas. Cara, eu não tô entendendo essa porcaria. Mas de qualquer forma, se ela não diferisse, ela teria nome diferente. Então ela tem que diferir. Tem que ser diferente a democracia socialista e a democracia representativa. Vamos ver a D. Democracia e socialismo são sinônimos também. Não está falando isso. Pois os conselhos populares deveriam possibilitar a participação ativa das massas na condução. São sinônimos é uma coisa errada de se falar. Nunca fala isso, que é sinônimo. Mas eu não tô achando. Todas estão erradas. Vou chutar D. Tá errado, mas. Puta merda, cara. Não, não é possível. Se fosse. Tá, ela. Tá bom, não é o que eu acredito, é o que ela acredita. Ela tá falando que são sinônimos? Também não. Tá falando que. Não tá falando que é sinônimo, tá falando que é equivalente. Equivalência lógica. Onde há democracia, há socialismo. Onde não há democracia, não há socialismo. Como é que é? Se há democracia, então há socialismo. Se há socialismo, então há democracia. É uma relação de equivalência. Mas não é é uma equivalência lógica. É denotada pelo sinal de igual, né? Então você pode falar que é sinônimo. Que doideira. Que significa que só poderá resultar da participação efetiva. Então não existe democracia capitalista? Sei lá. Vamos ver por que está errado as outras. Defendia o oposto, certo? Ela criticava severamente a restrição de liberdade, como imprensa, afirmando que sem elas a vida pública define e dá lugar à burocracia, como foi aqui. Ela não a restrição não afasta a burocracia, ela chama a burocracia, né? Ela sobra apenas a burocracia. A B está errada porque essa aqui é segundo o texto 2, né? A B está errada segundo o texto 1. A tomada de poder e a instituição não são etapas separadas no tempo, mas sim duas faces da mesma moeda. Aqui está falando que é separadas. Primeiro vem a tomada de poder e a instituição da democracia, que ocorrem juntas, né? Ela fala que ocorrem juntas. E a C está errada. Embora a autora defenda os conselhos populares, ela aponta que a democracia socialista difere sim da democracia representativa, pois exige a participação das massas organizadas na base, e não apenas o voto representativo, que tende a gerar burocracia partidária, que é onde a gente está hoje em dia, né? Vamos ver a fundamentação. O pensamento político dessa Rosa destaca-se na história do marxismo pela defesa intransigente da articulação orgânica. Nossa, que coisa ruim de se ler. Defesa da. Vamos tirar os adjetivos, né? Isso aqui, articulação orgânica entre revolução socialista e liberdade democrática plena. Então, a Rosa defende que haja uma articulação entre a revolução socialista, o socialismo e a democracia, né? E a liberdade. Luxemburgo, essa Rosa, Luxemburgo criticava tanto o reformismo social-democrata quanto o centralismo autoritário e burocrático bolchevique, argumentando que a ditadura do
proletariado deve consistir na democracia de massas mais ampla possível. Tá, isso é o que a gente viu. E a DEI está correta porque argumenta que o socialismo e a democracia são inseparáveis, sinônimos no sentido de que um não existe sem o outro. Isso não é isso não é, então isso não é a definição de sinônimo. Sinônimo é a mesma palavra, né? A, o mesmo significado. Há duas palavras que têm o mesmo significado, podem ser substituídas. Isso que é estranho. Podia falar, democracia e socialismo são equivalentes. Bom, o socialismo democrático deve ser construído de baixo para cima, pelas próprias massas populares através de organismos de base, os conselhos populares, permitindo que os trabalhadores participem ativamente das decisões políticas e da gestão da economia, combatendo a burocracia estatal.